Olá, hoje vamos mergulhar num dos temas mais famosos e polêmicos da história, a relação entre a Igreja e a ciência. E claro, vamos falar do caso que todo mundo lembra, o de Galileu Galilei. Será que a história é exatamente como nos contaram? Então, a pergunta que fica no ar é essa: a Igreja foi, historicamente, uma inimiga do progresso científico? Para muita gente, a resposta parece óbvia. Um sonoro sim. Essa imagem de uma briga constante entre fé e razão está bem enraizada na nossa cultura. A narrativa que a gente mais ouve é bem simples, né? De um lado, a fé, o dogma, do outro, a razão, a ciência. E Galileu, claro, é o grande mártir da ciência, aquele que foi silenciado por uma igreja que supostamente tinha medo da verdade. Pois bem, vamos começar justamente por aí. Para a gente chegar na verdade, primeiro a gente precisa desmontar essa história que quase todo mundo acha que conhece, o chamado mito de Galileu. A versão simplificada da história é mais ou menos essa. A igreja não aceitava o heliocentrismo, a ideia de que a Terra gira em torno do Sol, porque isso ia contra as escrituras. E por causa disso, condenou Galileu. Parece simples, direto, mas talvez seja um pouco incompleto. É aqui que a coisa começa a ficar bem mais interessante. E se essa história de conflito for uma simplificação um tanto exagerada? E se, na verdade, a própria estrutura que permitiu o nascimento da ciência moderna tiver raízes profundas na Igreja? Eu sei, parece ir contra tudo que a gente ouviu, mas vamos aos fatos. Agora a gente vai ver algumas evidências de que a Igreja não só assistiu de camarote, mas foi uma peça fundamental na promoção do conhecimento. Essa citação vai direto ao ponto. Pensa bem, a lógica era a seguinte: se o universo foi criado por um Deus racional, ele deve funcionar segundo leis lógicas, consistentes. E qual a melhor forma de honrar esse Criador? Estudando e entendendo a sua criação, as leis da natureza. A fé, nesse cenário, não era um freio, mas um motor para a ciência. E não estamos falando só de ideias, não. As contribuições foram bem concretas. As universidades, por exemplo, onde o debate racional era o centro de tudo, foram uma criação da Igreja na Idade Média. Sem os monges que passaram a vida copiando textos antigos, muito do conhecimento da Grécia e de Roma teria se perdido. Até os hospitais que uniam o cuidado com a observação nasceram dentro de ordens religiosas. A infraestrutura da ciência moderna tem suas raízes aqui. Isso aqui, olha, quebra completamente a ideia de um conflito inevitável. Para muitas das mentes mais brilhantes da história, não existia a menor contradição entre ter fé e investigar o mundo de forma rigorosa e científica. E os exemplos são impressionantes. O sujeito que tirou a Terra do centro do universo e colocou o Sol lá. Copérnico, um clérigo. O pai da genética, que descobriu como as características passam de geração em geração. Mendel, um frade. E a teoria do Big Bang, a origem de tudo, foi proposta por um padre, Georges Lemaitre. Isso parece uma guerra contra a ciência? Certo, com esse novo contexto, vamos voltar ao caso de Galileu. Vamos ver como essa história fica agora, não mais como um simples confronto, mas como algo com muito mais camadas. Esse quadro comparativo ajuda a gente a enxergar a diferença. O mito diz: ele foi condenado pela ciência. A realidade foi uma treta política e pessoal. O mito diz: a Igreja rejeitou a ciência. Mas a teoria de Copérnico, um clérigo, já circulava há décadas. O mito fala de ciência contra dogma, mas a realidade envolveu Galileu insultando o Papa publicamente em seus escritos e outras disputas teológicas que não tinham nada a ver com astronomia. Então, o ponto crucial é este. O caso Galileu foi uma exceção bem complexa, uma espécie de tempestade perfeita envolvendo política, personalidades fortes e teologia. Não foi a regra da relação entre igreja e ciência. Ok, para entender a raiz de boa parte desse mal-entendido, a gente precisa olhar para como a Igreja Católica enxerga a Bíblia, principalmente quando surgem novas descobertas científicas. Este é um ponto fundamental. A Constituição Dogmática Dei Verbum deixa bem clara a posição da Igreja. A Bíblia não é um manual de biologia ou de cosmologia. O objetivo dela é teológico, revelar verdades sobre Deus e a salvação humana. Isso significa que um texto poético como um salmo não pode ser lido da mesma forma que um texto histórico. A Igreja sempre ensinou a importância de entender o estilo de cada livro. Ler tudo ao pé da letra como se fosse um fato científico nunca foi a intenção do texto. E essa citação do catecismo amarra tudo. Fé e razão vêm da mesma fonte, que é Deus, então no fundo elas não podem se contradizer. Se parece que há uma contradição, ou a ciência ainda não chegou na resposta certa, ou a teologia está sendo mal interpretada. Vamos pegar um exemplo mais moderno para ver como isso funciona na prática. A teoria da evolução. Para muita gente, esse é um grande campo de batalha. Primeiro ponto, e bem direto.
Ao contrário de alguns grupos cristãos, a Igreja Católica não defende a ideia de que o mundo foi criado em 6 dias de 24 horas. Essa leitura fundamentalista, literal, não é a posição da Igreja. A posição oficial é chamada de evolução teísta. O que isso quer dizer em bom português? Que a ciência da evolução está correta sobre o como a vida se desenvolveu e a fé afirma quem começou tudo isso: Deus. Ou seja, o mecanismo que Deus usou foi a evolução. O conflito real não é com a ciência, mas com uma filosofia que às vezes usa a evolução para dizer que não existe um criador ou um propósito para a vida. Então, chegando ao fim, o que a gente percebe é que aquela imagem de uma guerra sem fim entre ciência e religião é em grande parte um mito. A história real é muito mais rica, cheia de colaboração, de debates e sim, de alguns conflitos bem complexos. O que a gente tira disso? Que muitas vezes uma única história, um único mito poderoso, como o de Galileu, acaba sendo usado para pintar o quadro inteiro de uma relação que durou séculos e foi muito diversa. E essa é talvez a principal lição. A história de verdade, especialmente quando se trata da relação complexa entre fé e razão, raramente cabe em slogans ou em narrativas fáceis. O caminho para entender o que aconteceu é quase sempre mais cheio de curvas e muito mais interessante do que a estrada reta do mito. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se a história mostra um cenário muito mais complicado, por que essa ideia de ciência versus religião continua tão popular e tão forte? A resposta, talvez, diga mais sobre nós hoje em dia do que sobre o passado.